ouvintes, pode tomar o seu assento, por gentileza. Aleluia. Com muita honra, com muita alegria, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Eu quero, nesta oportunidade, agradecer o nosso ilustre pastor da igreja pelo convite, pela confiabilidade à nossa pessoa. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja tão bonita, tão calorosa, tão simpática, e é a primeira vez que eu estou aqui e eu quero parabenizá-los porque vocês têm a glória e a graça de Deus. Pastor Edmilson, com a sua digníssima esposa, nossa querida missionária, irmã Érica, muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado pela confiabilidade do Senhor, pela fineza do Senhor, pela gentileza de me receber tão bem e de me recepcionar tão bem aqui na sua região. Eu quero receber também o Senhor lá na nossa igreja agora, lá no estado de Guma. O Senhor já está em débito comigo, tá bom? Então eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edmilson e eu profetizo muitos milagres na vida do Senhor e de toda a sua família. E no ano que nós estamos já nele, vocês possam colher muitos frutos para a glória do nome do Senhor Jeová. Quero agradecer essas mulheres tão abençoadas, o departamento feminino aqui desta igreja, pelo convite e pela confiabilidade à nossa pessoa. Eu quero fazer um pedido a vocês. Quando vocês forem orar, lembre-se de mim e da minha família. Nós estamos presidindo a Igreja Assembleia de Deus Resgate, representando a nossa convenção do estado do Paraná, lá na cidade de Oizuna, no estado de Gumaquém, e eu preciso muito das vossas orações. O pastor Edmilson está se filiando também, e eu falei a ele que eu fico muito honrado em ter um obreiro da qualidade dele na mesma convenção que a minha. Para mim é uma honra saber que nós estamos lutando pela mesma causa. Eu quero dizer ao pastor, a nossa querida pastora, irmã Érica, os obreiros aqui, quando vocês precisarem, dá um grito, viu, meu pastor? Eu venho aqui e eu venho na posição de servo, tá bom? Sempre que o senhor precisar, dá um grito que eu passo a Macedônia e venho para cá ajudar o senhor, tá bom? Estou à disposição da vossa excelência sempre que o senhor precisar. Meus irmãos, Deus me deu uma mensagem na minha casa para mim trazer para vocês aqui, e eu confesso à igreja que eu lutei um pouco com Deus. Senhor, será que é isso? Será que não é? E conforme a liturgia do culto foi se desenvolvendo aqui, as irmãs começaram a falar, a testemunhar, e a irmã veio aqui e falou sobre José, que os inimigos queriam enterrar José, e Deus confirmou a palavra para o meu coração nesta noite. Deus vai realizar milagres aqui nesta noite. Milagres. Você vai chorar muito. Você vai derramar lágrimas quentes na presença de Deus. E o Senhor vai marcar a nossa história aqui nesta noite. Vamos ficar de pé, reverenciando a palavra de Deus.
Você que tem o exemplar bíblico nas suas mãos, ou eu não sei se os irmãos projetam lá no telão, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, só o verso de número 13. Tem água aqui? Lucas, capítulo de número 7, e o verso de número 13. Estou ouvindo ainda barulho das páginas das Bíblias. Quem encontrou, diga um amém aí? Amém. Amém. Então vamos formar um coral bem bonito. E vamos ler o verso de número 13. Vamos lá. 1, 2, 3. E perdoar, Senhor, Deus infinito, uma compaixão por ela, e disse: não chores. Ficou bom, mas dá para melhorar. Vamos lá? Para a gente guardar mesmo. 1, 2, 3. E perdoar, Senhor, Deus infinito, uma compaixão por ela, e disse: não chores. Muito bem. Antes que você tome o seu lugar, eu gostaria que você falasse essa frase que eu vou falar para você, porque vai ser o tema da nossa mensagem, vai ser o tema da nossa reflexão bíblica que eu quero trabalhar com vocês essa noite. Antes que você tome o seu lugar, eu gostaria que você falasse para 2 pessoas. Fale essa frase assim, ó: lágrimas que vale mais do que 1000 palavras. Fala. Amém. Pode tomar o seu assento. Se o tecladista puder me ajudar lá. Então eu quero compartilhar com vocês essa reflexão bíblica aqui. Lágrimas que valem mais do que 1000 palavras. Guarda este tema e eu gostaria que você não se locomovesse agora, porque se você perder uma frase desta mensagem, você pode perder uma grande riqueza. Você pode perder uma riqueza fenomenal, extraordinária. Então eu gostaria que você permanecesse no seu lugar, a não ser que você tenha uma extrema necessidade, mas se você não tem, permaneça aí no seu lugar, porque eu quero compartilhar essa palavra rema e profética que Deus colocou no meu coração para esta noite. É bom lembrar que quem escreveu esse livro foi o evangelista Lucas, o doutor Lucas. E quando você analisa os evangelhos sinóticos, ou a biografia de Jesus, como nós chamamos na teologia, você descobre que o evangelho de Lucas, ele é rico, porque ele é cheio de detalhes. Tem alguns detalhes que nos outros evangelhos não tem. Se você fizer um estudo sistemático, se você fizer um estudo minucioso, você vai ver que o Evangelho de Lucas, ele é recheado de detalhes. Os testemunhos, como ele coloca, como ele conta, até porque ele era médico, e segundo os estudiosos, Lucas, ele estudou na Grécia, que era o berço da filosofia, e foi por isso que o Evangelho de Lucas, ele é destinado aos gregos. Então ele coloca com riquezas de detalhes. E ele contou o testemunho desta mulher
com algumas riquezas de detalhes. E são essas riquezas que eu quero compartilhar com você. Eu vou puxar o pano de fundo desse texto e algumas coisas que às vezes estão meia escura, Deus vai esclarecer para nós aqui esta noite. E nós seremos abençoados pelo poder da sua palavra. Então pega o seu lenço e encha-se do Espírito, que na medida que eu for falando aqui, a mão de Deus vai curar pessoas. Na medida que eu for falando aqui, Deus vai restaurar famílias, Deus vai restaurar lares. Na medida que eu for falando aqui, portas vão se abrindo e o Espírito do Senhor há de trabalhar de uma forma extraordinária. Pois bem, o evangelista Lucas, ele narra o testemunho desta mulher que morava em uma cidade chamada Naim. Quando você analisa esse texto, você descobre que esta mulher, ela enfrentou uma das maiores dificuldades que uma casa pode enfrentar, que uma mulher pode enfrentar. Qual foi a dificuldade que ela enfrentou, pastor? Esta mulher, ela enfrentou uma crise, e a crise foi a crise da morte. A Bíblia Sagrada fala que o seu marido morreu, aquele que conversava com ela, aquele que almoçava com ela, que jantava com ela, aquele companheiro que casou-se com ela e que viveu momentos de alegria, viveu momentos de dificuldades. Esta mulher, ela teve o desprazer de sepultar o seu marido. Eu sei o que é sepultar, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Quando meu pai faleceu, a minha mãe, muito apegada a ele, quando ele estava sendo colocado na sepultura, a minha mãe de 10 filhos, ela olhou para nós e falou: abraça a mamãe, porque parece que um pedaço da mamãe está indo junto. Abraça a mamãe, porque senão a mamãe vai surtar, a mamãe não vai suportar, porque a dor é demais. 10 filhos abraçando ela, beijando ela, mas não era o suficiente. Ela queria o seu companheiro, ela queria alguém com quem ela se casou, com quem ela viveu momentos de alegria, de tristeza. Ela queria o pai dos seus filhos. Esta viúva, ela enfrentou o mesmo problema que a minha mãe enfrentou. Mas a Bíblia Sagrada fala, o evangelista Lucas, ele escreve com riqueza de detalhe, que sobrou para ela um filho. Quantos filhos sobrou para ela? Um. A Bíblia Sagrada fala que era o filho único de uma viúva. Para minha mãe sobrou 10. Para esta mulher sobrou um só. E a Bíblia Sagrada fala que ela começou a viver os seus dias com o seu filho. E fazendo uma conjectura ou uma parábola aqui, eu começo a pensar que esta mãe olhava para aquele filho e falava para ele: filho, o seu pai foi embora, mas ficou você. Você vai abraçar a mamãe, você vai beijar a mamãe, você vai cuidar da velhice da mamãe, você vai cuidar da aposentadoria da mamãe. Você é o meu porto seguro, você é a minha alegria. Eu começo a pensar que quando aquela mãe estava triste, aquele filho sentava no colo daquela mãe, passava a mão nos cabelos daquela mãe, beijava a bochechinha daquela mãe, e ele dizia: mamãe, eu sei que a senhora está sofrendo, eu sei que a senhora tem dor, mas a senhora ainda tem eu fiquei. Há um ditado popular na língua portuguesa
que nós falamos assim, quando alguém está em crise, quando alguém está no fundo do poço, a gente usa um ditado que a gente fala assim: pior do que está, não vai o quê? Ficar. Pior do que está, não pode ficar. Mas na vida dessa mulher foi totalmente o contrário. O único filho que restou para ela, a única esperança que restou para ela, a única alegria que restou para ela, a única porta que restou para ela, a morte o tirou. Agora eu gostaria que você entrasse na casa desta mãe comigo. Imagine os médicos daquela época chegando para esta mulher e dizendo: seu filho morreu, ele veio a óbito. E essa mulher, ela olhando para a junta médica, e ela dizendo: eu já enterrei o meu marido, e agora o único filho que eu tinha, a morte o tirou, e eu vou enterrar o meu filho também. Ô irmãos, parece que tem algumas desgraças que caem em uma casa só. Parece que tem algumas crises que chegam em uma casa só. Parece que eu vejo esta mãe olhando e dizendo assim: a minha vizinha tem 10 filhos, e os meninos têm saúde, o marido tem saúde, por que a morte não levou um dos filhos desta mulher? Será que eu nasci só para sofrer? Será que o meu caminho é caminho de angústia, é caminho de sofrimento, é caminho de lágrimas? Mas a Bíblia diz assim que ela consegue reunir uma grande multidão, e essa multidão chora com ela, geme com ela. Essa multidão vai se condoer-se com essa mulher. E a Bíblia diz assim, que a multidão vai com ela para o cemitério. Eu começo a analisar que essa mulher, ela era uma mulher legal, ela era uma mulher simpática. Eu começo a analisar que mesmo nas crises, essa mulher tinha força para sorrir com alguém, para contar uma piada com alguém, para brincar com alguém, para abraçar alguém. Pastor, como que o senhor prova isso? Ninguém gosta de seguir gente chata. Você pode ver, gente chata, ele sempre está num cantinho sozinho. Você pode ver, quando um pastor está rodeado de pessoas, pode saber que ele é legal, ele é simpático. Quando você vê uma irmã rodeada de pessoas, pode saber que ela tem alguma coisa, alegria na alma, palavras. Quando você vê um moço rodeado de pessoas, pode saber que ele tem alguma coisa. E essa mulher, a Bíblia diz que ela conseguiu reunir uma grande multidão. Segundo os matemáticos bíblicos, eles falam que uma multidão é equivalente a 2.500 pessoas. Aproximadamente 2.500 pessoas, segundo os matemáticos bíblicos, é uma multidão. E essa multidão sai, e ela vai caminhando com esta mãe para o cemitério, onde o seu filho seria sepultado. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, para mim começar a aplicar essa mensagem para os nossos corações, primeira coisa que eu aprendo aqui: esta mulher, ela estava rodeada de pessoas. Não era uma, não era duas, não era três, era uma multidão. A Bíblia diz que ela estava rodeada de pessoas, mas ninguém tinha poder para aplacar, para tirar, para sarar a dor daquela mulher. Ela estava rodeada de pessoas, mas a alma dela gemia. Abre bem esse olho bonito que Deus te deu e olha para mim. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto
é que o homem, ele é limitado. Aquela mulher, ela tinha uma multidão em volta de si, mas ela não tinha ninguém com autoridade para devolver a vida do seu filho. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que nós somos limitados. Gente, por mais que eu queira, eu não posso te prometer algumas coisas, porque se eu prometer algumas coisas para você que foge do meu poder, que foge da minha esfera humana, eu vou passar vergonha, porque eu não posso te atender. O pastor Edmilson, por mais que ele queira, ele não pode prometer algumas coisas para você, porque nós somos limitados e tem coisas que a gente não consegue cumprir. É por isso que muita gente não consegue caminhar muito tempo, porque eles depositam toda a confiança no homem. O homem é falho. É por isso que você vê aqui no Japão crentes que não têm raiz em igreja nenhuma. Eles pulam daqui para lá, pulam de lá para cá, porque eles não estão firmados em Deus, eles estão firmados em pessoas. E quem está firmado em pessoas, ou mais cedo ou mais tarde, sofre decepções. Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher: o homem, ele é limitado. O ser humano, ele é cheio de limites. Mas quando eu orava hoje à tarde, ali no hotel, o Espírito de Deus falou comigo: fala à minha igreja que o homem é limitado, mas eu sou sem limite. Eu sou sem limite. Se você crê que um Deus sem limites está aqui essa noite, levanta a sua mão, rasga glória a Deus para Jesus essa noite e glorifica o nome dele aqui neste lugar. Eu recebo a autoridade de Deus agora. O Espírito Santo fala no meu coração que Deus está ressuscitando casamentos aqui nessa noite. Deus está ressuscitando ministério de pessoas aqui nesta noite. Deus está ressuscitando a saúde de pessoas aqui nessa noite. Eu vim aqui para falar ao meu amigo pastor Edmilson e a igreja: onde o diabo tocou e matou, a mão de Deus toca e restaura agora. A mão de Deus toca e restaura agora. Onde tem um crente que recebe essa palavra, levante a sua mão, abra essa boca bonita que Deus te deu e adore o nome do Senhor. Sai da frente, Satanás. É noite de restauração. Glória a Deus. Pede licença para a pessoa que está ao seu lado, com lágrimas nos olhos, como você está, segura na mão dele, segura na mão dela. Há uma glória de Deus aqui, há uma presença, pastor, extraordinária de Deus aqui. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Sabe o que Deus me revela? Esta unção vai se multiplicar agora, e ela vai passar de um para o outro. E onde esta unção passar, milagres acontecerão agora. Cadê os filhos de Deus que acreditam? Cadê as filhas de Deus que acreditam? Cadê a mocidade que acredita? Eu estou vendo uma chuva do Espírito sendo derramada aqui. Abre a boca, campeão. Abre a boca, guerreiro. Abre a boca, guerreira. Abre a boca, campeão. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e agora eu vou profetizar, eu vou profetizar. Ó Deus, se esta palavra que eu estou pregando é sua, profete a sua glória aqui agora. E onde houver um crente acreditando nisso, renova ele agora.
a igreja. Vai sair dos quatro cantos desta igreja agora um vento do Espírito. E onde este vento soprar, ele vai ressuscitar pessoas agora. Ah, pastor Edmilson, é o ano da reviravolta na vida desta igreja. É o ano da vitória. É o ano das coisas novas. É o ano das conquistas. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão. Vento do Espírito, saia dos quatro cantos desse tabernáculo e sopra sobre esta igreja agora. E onde houver um crente acreditando nisso, renova ele agora pelo poder da sua palavra. Quem pode adorar? Depois eu vou continuar. 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 Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu tenho limites. Eu tenho limites. O presidente da convenção tem limites. O maior pregador tem limites. O imperador tem limites. A Dilma tem limites. O Barack Obama tem limites. Mas Jeová é sem limite. Levanta a sua mão. Então, ó, erga a sua cabeça. Abrace as promessas de Deus. Larga de enxergar sua dificuldade. Erga os seus olhos e vejam que a mão do Senhor está fazendo. Caminha mais um pouco comigo. A mulher está saindo da cidade. O que eu disse? A mulher está o quê? O que eu disse? A mulher está saindo da cidade. A mulher saindo de uma multidão. E a Bíblia diz assim que sem que ela esperasse, sem agenda, sem marcar horário, sem marcar gabinete, sem marcar audiência, Jesus entra na cidade. E a Bíblia diz assim que as duas multidão se encontram. Agora não é duas multidões, agora é uma multidão só. De um lado, a multidão da morte. Do outro lado, a multidão da vida. Aleluia. Agora, por que o tema meu é lágrimas que valem mais do que 1000 palavras? Se você analisar esse texto, não aqui agora, lá na sua casa, você vai ver que essa mulher, ela não verbalizou uma palavra. É a única mulher dos evangelhos que recebeu milagres sem verbalizar palavras. Você pode ver, Bartimeu gritou, a mulher Cirofenícia gritou. Essa mulher aqui não. Ela não verbalizou uma palavra. Só que quando Jesus encontrou com ela, Jesus
A Bíblia diz assim que ele olhou para ela, viu as lágrimas dela. O evangelista Lucas escreve assim que ele se compadeceu dela. Vamos memorizar comigo? Fala assim, ó, Jesus olhou para ela, viu as lágrimas dela e se compadeceu dela. Fala mais uma vez, noivo do Cordeiro. Fala assim, ó, Jesus olhou para ela, viu as lágrimas dela e se compadeceu dela. Quer ver você chorar agora? Se você procurar no original do grego, que foi a língua original que foi escrito no Novo Testamento, os estudiosos falam que a palavra compaixão no original do grego é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Isso é compaixão. Sabe o que é a palavra compaixão? Eu vou explicar para você. A palavra compaixão é como se o pastor Edmilson chegasse para mim e contasse uma dor dele e eu me compadecesse tanto com ele, ao ponto de eu chorar e a minha alma sentir o que a alma dele sente. Isso é compaixão. É se colocar no lugar dos outros. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: ouça-me. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Eu recebo a autoridade de Deus para me falar a essas mulheres que ora aqui nessa casa, que busca, que chora. Eu recebo a autoridade de Deus para falar à igreja, mas principalmente a essas mulheres que trabalham na fábrica e chegam em casa, colocam louvor para ver se o corpo reage um pouco de tanta crescer, lava a louça e ela fala assim: o meu corpo quer deitar, mas hoje tem ensaio, eu vou lá. Hoje tem culto, eu vou lá. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a compaixão de Deus te alcançou nessa noite. A compaixão de Deus te alcançou. Aguenta mais? Aguenta mais? Fale comigo. Jesus olhou para ela. Jesus viu as lágrimas dela e se compadeceu dela. Então olha bem a minha face. Alguém que essa noite você está falando assim: pastor, eu queria fazer a obra de Deus, mas eu não tenho saúde, pastor. A minha alma até quer, mas o meu corpo não consegue acompanhar. Deus vai se compadecer da sua saúde. Outros estão dizendo assim: pastor, eu queria até ajudar mais, mas tudo que eu ganho parece que eu coloco no saco furado. Não vai, não prospera, não rende, não flui. Deus vai se compadecer da sua vida financeira. Há um milagre de Deus para a sua vida. Onde tem um crente que recebe essa palavra, rasga o glória a Deus. Oh, Senhor Deus poderoso. Meu Deus. Ó. Eu quero lhe dar um conselho. Nunca dá risada do sofrimento dos outros. Não. Eu quero lhe dar um conselho. Nunca bata palma com a desgraça alheia. Não. Aprenda com o seu mestre. Aprenda com ele. Se
você analisar todos os evangelhos, o centro dos evangelhos é duas coisas. Primeiro, é a pessoa de Jesus. Segundo lugar, era o amor com que ele falava, era a compaixão com que ele discursava. Deus não está alheio aos seus sofrimentos. Às vezes a gente olha e fala assim: Deus, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor não viu? Será que o Senhor não está vendo? A Bíblia diz assim que Deus viu as lágrimas dela e se compadeceu dela. Há pessoas aqui que você vai voltar ao médico e o médico vai dizer para você assim: o que aconteceu? A enfermidade sumiu. E você vai dizer: a mão de Deus se compadeceu de mim. A mão de Deus se... Glória a Deus. Ao som desse teclado, se você quer sentir um pouco da compaixão de Deus, eu gostaria de pedir com muita educação a vocês, com muito respeito a vocês, com muito temor e tremor, pastores, obreiros, jovens, irmãs, por gentileza, põe as duas mãos assim para o céu, põe. Se eu estiver falando da carne, Deus pode tirar minha vida aqui agora. Eu estou vendo um rio de águas vivas aqui, e onde esse rio passa, ele limpa pessoas, ele regenera pessoas, ele levanta pessoas. Eu estou vendo a compaixão de Deus invadindo corações de pessoas aqui essa noite. Eu estou vendo a compaixão de Deus consertando casamentos aqui esta noite. Eu estou vendo a compaixão de Deus levantando pessoas aqui esta noite. E eu estou vendo feridas sendo curadas, cicatrizadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Quem recebe a infalível, a inesgotável, a sacrossanta palavra de Deus agora, quem percebe que Jesus está aqui, quem percebe que a glória de Deus está aqui, quem percebe que eu sou uma voz profética para o seu coração esta noite, ó nação eleita, ó povo adquirido, ó noiva do Cordeiro, gente que veio adorar aquele que venceu a morte, adorar aquele que venceu os demônios, adorar aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, adorar aquele que comprou a igreja, que regenerou a igreja, adorar aquele que virá buscar a igreja, adorar o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, o amado das nações. Quem veio adorar este Deus, jogue a sua mão para cima, abra a sua boca e glorifica esse nome. Quem tem glória da glória, eu disse quem tem glória da glória, eu disse quem tem glória da glória, eu disse quem tem glória da glória. Oh pastor, eu estou vendo um anjo andando aqui. Tem gente que acha que para pegar fogo tem que trazer pregador do Brasil. Tem gente que fala: não, para o congresso ser bom tem que vir gente dos Gideões. Eu não sou contra, irmão, não, mas para o congresso ser bom tem que ter a palavra de Deus, é a glória. Cadê as irmãs que oram em outras línguas? Cadê? Deixa eu ver. Cadê as irmãs que oram em línguas? Deixa eu ver. A compaixão de Deus está aqui. A compaixão de Deus está aqui. A compaixão de Deus está aqui. A compaixão do Todo-Poderoso. A compaixão do Deus fiel, do Deus grande. A compaixão do Deus da Bíblia. A compaixão do Deus da palavra. A compaixão do Deus do céu. A compaixão do Deus Todo-Poderoso.
sua alma a compaixão de Deus. Aí, outra coisa que eu aprendo nesse texto, e eu estou caminhando para o encerramento. Aleluia. Primeiro, somos limitados, e Deus é sem limite. É por isso que você não pode baixar a guarda, porque o seu Deus não tem coisas que Ele não possa fazer. Ele é sem limite. Segundo lugar, Ele não está alheio do seu sofrimento. Ele pode não te atender na hora que você pede, porque o tempo dele é diferente do seu. O relógio dele é diferente do seu. Ele pode não te atender na hora que você pede, mas o certo é que Ele vai te atender. Ele vai te atender, porque Ele não é masoquista. Não, Ele não gosta de ver os seus filhos sofrendo. Ele é cheio de compaixão. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: tem coisas que só Deus pode falar. Fale assim, tem coisas que só Deus pode falar. Agora muda a frase, fala assim, tem coisas que só Deus tem autoridade para falar. Agora, olha só, gente. Olha só. Vamos chorar comigo? Jesus olha para essa mulher, pastor Edmilson, e ele fala assim: mulher, assim te digo, não chore. Ô pastor, pensa. Pastor, isso não tem nexo, não é verdade? Ô meu irmão, chega para uma mãe, meu filho, que perdeu um filho, que está com o filho dentro do caixão, e fala para ela assim: ô dona, para com esse choro, engole esse choro. Ela vai falar: você é louco? Você está maluco? Eu estou com o filho morto. Se comigo eu estivesse soltando o rojão e comendo pipoca, vou mandar internar. Meu Deus. Ô irmãos, mas não era qualquer um que estava falando. Jesus olhou para ela, e é um pensamento meu. Eu estou parafraseando o texto agora. O que eu vou falar agora não está escrito não, tá bom? Que Jesus falou para ela assim, não choras. Isso sim está escrito, mas o que eu vou parafrasear agora não está escrito não, tá? Começa a pensar que alguém no meio da multidão falou: rapaz, você viu o que o maluco falou? O que foi? O maluco falou para a mulher não chorar. Você achou louco? Quem sabe alguém falou: eu sabia que esse aí é mais um charlatão. Esse aí não é o Messias, coisa nenhuma não. Você acha? Quem sabe aqueles mais precipitados, né? Falou: rapaz, o maluco falou para a mulher não chorar. Quem é ele? A mulher já perdeu o marido, agora já está perto da sepultura para enterrar o filho, e o louco vem falar para a mulher não chorar. Quem é ele? E eu começo a pensar que Jesus estava dizendo assim: se vocês soubessem quem é que está falando para ela não chorar, vocês parariam de falar besteira. Ô irmão, tem coisa que só Deus pode falar. É verdade. O médico falou não dá, o advogado falou não dá, a medicina falou não dá, a psicologia falou não dá, a ciência falou não dá, mas o Espírito Santo está falando assim: põe na mão do seu Deus e você vai ter que dar. Põe na mão do seu Deus. Quem acredita nessa palavra, levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Se o teu Deus está morto, faça um minuto de silêncio, mas o teu Deus está vivo. Rasga glória a Deus a Ele agora. Eu vejo muralhas caindo por terra, e eu vejo portas que se abrem agora.
encerrar, eu quero levantar uma tese com vocês também aqui nesse texto. E daí a gente caminha para o encerramento. Eu quero levantar uma tese. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, presta atenção nessa tese. Fala para ele. Mas fala mais alto, fala assim, ó, presta atenção nessa tese. Fala mais uma vez, presta atenção nessa tese. Amém? Deixa eu ver se vocês estão acordados. Fale assim, fale aí, pastor Claudemir. Vamos lá. Ó, a Bíblia diz assim que a mulher estava saindo com o filho morto da cidade. E Jesus estava o quê? Entrando. E eu quero levantar uma tese aqui. Se você entende um pouco de geografia bíblica, você sabe que a cidade de Naim era uma cidade pequena. Não tinha muitas indústrias. Era uma cidade que os governadores, os reis, nem fazia as reuniões ali, porque a infraestrutura da cidade não comportava. E deixa eu falar algo para você. Esta cidade, ou essas cidades pequenas, na maioria das vezes, os cemitérios eles eram organizados na entrada da cidade. Eu morei no estado do interior e eu sei disso. Hoje os cemitérios são nos grandes centros, mas naquela época não. Quem mora no interior sabe disso até hoje. E a tese que eu quero levantar é essa aqui, ó. A mulher está entrando na cidade, saindo da cidade, e Jesus entrando. Eu começo a pensar que Jesus passou pelos cemitérios e ele viu o coveiro abrindo a cova do moço. E quem sabe ele olhou para aquele coveiro e falou assim: hoje ele está trabalhando em vão, porque ele é onisciente. Quem sabe Jesus olhou e falou assim: ó, daqui 20 minutos ou 15 eu vou encontrar uma viúva e ela nem sonha que eu vou ressuscitar o filho dela. Ela nem sonha que eu vou virar a paz da vida dela. Ó, eu começo a pensar que se essa mulher soubesse que ela iria encontrar com Jesus, ela falaria para a multidão: anda mais rápido, aperta o passo. É porque ela não sabia. Deixa eu lhe dar um conselho nessa noite. Para de olhar para trás, olha para frente e aperta o passo, porque tem milagres te esperando, tem bênçãos te esperando. Aí Jesus falou para ela: não chore. E aqui eu tenho uma outra tese para me encerrar com vocês. Você pergunta assim: pastor, essa mulher sabia que ela estava frente a frente com Jesus? Lucas não deixa isso claro, até porque ela não verbaliza nada, ela não fala nada. Mas pela hermenêutica do texto, a ideia que a gente tem é que ela sabia. Aí você me faz uma outra pergunta embutida na tese que eu estou levantando: pastor, se ela sabia, por que ela não clamou então? Por que ela não pediu então? É um pensamento meu. Talvez ela tenha chorado a noite toda e ela saiu para o sepultamento e as amigas teve que carregá-la. Talvez alguém falou para ela assim: ó, você sabe quem está aí na sua frente? Ela balançou a cabeça: sei. Talvez alguém falou para ela: é Jesus que está aí, por que você não abre a boca e não clama? E talvez ela balançou a cabeça pensando assim: ó, eu até queria, mas eu não tenho força para isso, mas eu vou chorar. E ele sabe que as minhas lágrimas não é de crocodilo. Ele sabe que as minhas lágrimas é lágrimas de verdade. Agora eu vou falar para você algumas frases que talvez Jesus tenha lido naquelas lágrimas, e ele está lendo em algumas lágrimas aqui.
Talvez ele olhou naquelas lágrimas e ele leu uma frase assim, ó: eu sei que tu és o Messias, e eu creio no Senhor. Eu não estou falando nada, não é porque eu não quero, não, é porque eu não tenho força. Eu chorei tanto essa noite que eu não tenho mais força. As minhas forças se acabaram. Mas essas lágrimas minhas é um sinal que eu te amo, é um sinal que eu creio. Talvez Jesus leu nas lágrimas dela essa frase aqui, ó: será que eu nasci só para sofrer? Por que eu nasci? Por que as coisas dão certo para os outros e para mim não? Talvez Jesus leu essa frase aqui, ó, nas lágrimas dela: eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu já sepultei o meu filho, meu marido, agora estou indo sepultar o meu filho. Eu preciso de um milagre. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus tocou no esquife, tocou onde um rapaz estava. E aqui tem outra quebra de paradigmas. O sacerdote, ele não podia tocar em coisa morta, porque quando ele tocava, ele ficava imundo. Mas Jesus, ele é o sacerdote dos sacerdotes. Quando o sacerdote tocava, ele ficava imundo. Diferente de Jesus, quando Jesus tocava, ele purificava as coisas. Ele purificava as coisas. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Aí, Jesus deu uma ordem para o menino. Ele falou assim: moço, assim te digo. O que ele falou? Levante. A Bíblia diz assim que o moço sentou-se e começou a falar. O moço sentou-se e começou o quê? A falar. Ô meu irmão, o primeiro sinal da pessoa que está deprimida, que está em crise, é ele se fechar. Ele não quer falar, ele não quer dialogar com ninguém. Esse é o primeiro sinal. A psicologia fala que o primeiro sinal, quando uma pessoa começa a melhorar no seu momento de crise, de dificuldade, é quando ele começa a procurar as pessoas e ele começa a falar. Aí ele está melhorando. A Bíblia diz que esse rapaz sentou-se e começou a falar. Eu recebo a autoridade de Deus nesta noite para dizer que tem famílias aqui que não se assentam mais na sala para ter um diálogo, para bater um papo, para brincar, para sorrir. Tem famílias aqui que não se assentam mais à mesa, mas Deus me manda lhe dizer: há uma unção de restauração que chega para a sua casa nessa noite, e a sua família vai começar a falar. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Quem tem glória dá glória. Quem tem glória dá glória. Quem percebe a glória de Deus aqui essa noite, adore o Cordeiro de Deus nesta casa. Adore o Cordeiro de Deus nesta casa. Pede licença para a pessoa que está ao seu lado. Coloque a mão nele e ele vai colocar a mão em você. E você vai ministrar uma bênção para ele. E ele vai ministrar uma bênção para você agora. Pastor de Deus, vem aqui comigo um pouquinho. Deus me manda lhe entregar uma palavra. Tu és escolhido desde o ventre da sua mãe. Eu vim aqui para lhe entregar uma mensagem profética. Este ano será o ano que Deus abre duas portas para o Senhor. Uma é espiritual. Ele abençoa o seu ministério. E eu vejo bandeiras desta igreja fincada em outros países. A segunda porta que Deus abre para o Senhor é uma porta financeira. Ele vai tirar água de onde não tem.
Ele vai fazer milagres que muita gente vai olhar para o Senhor e vai dizer assim, ó, de onde Ele conseguiu isso? Como Ele conseguiu tudo isso em tão pouco tempo? E tu vai dizer, Deus falou e Ele cumpre. Receba a palavra de Deus agora. Assim diz o Senhor. Quem crê na vitória dele, levante a mão para adorar. Quem crê na vitória dele, levante a mão para adorar. Quem crê na vitória dele, levante a mão para adorar. Cadê as irmãs que adoram? Cadê? Cadê as irmãs que adoram? Cadê as irmãs que adoram? Cadê os irmãos que adoram? Rabachuricandarabagay. Lágrimas que valem mais do que 1000 palavras. O diabo falou, essas lágrimas não é de nada. O diabo falou, você só está manchando as suas maquiagens. O diabo falou, você só está chorando para o seu olho ficar inchado. Não, Deus está dizendo, as suas lágrimas têm valor.